Para onde você está indo? Quais os comportamentos que você tem que fazer para chegar no seu propósito? Antes de qualquer coisa, iremos começar falando sobre Henry Ford. Henry Ford, quando ele era jovem, ele trabalhava em uma oficina trabalhando com motores a combustão, ele e um outro amigo. Todas as pessoas que conheciam eles trabalhando, todo mundo sempre sabia que o amigo de Ford era muito melhor do que ele, e Ford estava aprendendo com esse amigo. Mas a diferença sempre era clara, sempre o seu amigo era melhor. 30 anos depois, Henry Ford era um dos homens mais ricos do mundo e o seu amigo continuava sendo um grande mecânico naquela mesma oficina. Por que eles tiveram resultados diferentes? Porque um teve um resultado e outro teve outro resultado? Porque alguém conseguiu chegar ao sucesso financeiro inimaginável e o outro continuou no mesmo trabalho. Isso que aconteceu foi exatamente por causa de duas palavras: propósito definido. Quando se tem um propósito, quando se quer chegar em algum lugar, você começa a criar coisas, a ter oportunidades que você nunca veria antes, mas você começa a vê-las, você começa a fazer coisas para que você cada vez mais esteja próximo daquele propósito, daquilo que você quer. Você quer chegar em um determinado lugar, então você vai trilhando aquele caminho. Então é isso a questão do propósito que nós precisamos e que Henry Ford ele teve e que ele usou. Veja qual o propósito que Henry Ford ele tinha. O que fala no seu propósito é o seguinte: ele queria desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. O que ele queria era isso, era fazer com que qualquer pessoa tivesse um automóvel e pudesse se locomover. E quando ele começou a fazer isso, ninguém nunca tinha feito. Então ele começou a vender muitos e muitos e muitos carros. Teve uma época da sua história que ele em 90 minutos conseguia fazer 4 carros. Então assim, ele estava aceleradamente crescendo cada vez mais e chegou realmente a ser um homem de muito sucesso. Mas por que ele conseguiu? Por que ele chegou até lá e o seu amigo, que era muito melhor do que ele, não conseguiu? Exatamente, a questão do propósito. Da onde vem esse propósito? Da onde veio essa diferença de Ford com seu amigo? Foi exatamente no seu pensamento. Ele começou a pensar sobre aquilo. Ele queria fazer algo que o fizesse chegar naquele lugar. Ele começou a ter comportamentos que o levaram ao sucesso, que foi chegar ao seu propósito. Ele queria chegar no lugar, ele queria fazer com que a sua vida tivesse aquele caminho e aquela trilha. Então, o propósito é exatamente o modo com que nós vamos viver, como nós vamos viver, por que nós vivemos daquela forma. Todas essas respostas serão sempre o propósito. Você vai dormir porque você tem um propósito de amanhã acordar e começar a progredir novamente em busca desse propósito. E você acorda exatamente porque você quer batalhar e chegar mais próximo daquele propósito. Então, o propósito ele começa a dominar a vida, ele começa a ficar sempre no centro. Você começa a fazer as coisas para cada vez mais chegar naquele propósito. Uma das coisas que eu quero que vocês saibam, que vocês decorem, que isso fica aqui dentro, é o seguinte: é que o propósito é você ter claro no presente, agora, ter claro o que você quer no futuro, aquilo que você quer, como você quer chegar lá, como você quer fazer os comportamentos até chegar lá. Tudo isso tem que ser já pensado. Com o tempo você vai ir aprendendo. Conforme os anos forem passando, você vai aprender mais e mais, sendo que tudo isso já tem que estar aqui, na sua imaginação. A imaginação é algo maravilhoso que nós vamos estudá-las também quando chegarmos lá na 8ª lei. Estamos agora aprendendo sobre propósito, mas o nosso propósito, ele tem que partir bem daqui, da nossa mente. Temos que trabalhar bem, temos que fazer bem com que os nossos pensamentos sejam sempre de prosperidade, de progressão, que o nosso futuro ele possa ser abalado pelas verdades que nós faltamos aprender ainda, porque nós vamos aprender ainda muitas coisas. Então, pessoal, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre cada uma das leis. Depois que nós aprendermos sobre as leis, vamos aprender um pouco a como colocá-las em prática. Mas temos que aprender sobre, primeiro, o que é essas leis, sobre o que é cada uma delas. Estudamos a primeira, vamos estudar também a segunda no nosso próximo vídeo. Pessoal, forte abraço, próximo vídeo a gente se vê.